A história trágica do rei Saul, que, desesperado e abandonado por Deus, vai consultar uma médium para entrar em contato com o profeta Samuel, que já está morto. Esse relato levanta muitas questões sobre os limites da magia, da adivinhação e de nossa relação com os mortos. Mas, acima de tudo, revela os perigos do orgulho e da desobediência. Porque este é verdadeiramente o pecado original de Saul, o orgulho. Vamos recordar brevemente o contexto. Saul foi ungido como o primeiro rei de Israel, mas gradualmente se afastou dos mandamentos de Deus. Em particular, desobedeceu a ordem de Deus de destruir o povo amalequita. Por esse pecado, ele foi rejeitado pelo Senhor, que, através de Samuel, anunciou que estava retirando o favor real de Saul e de sua dinastia e que havia escolhido outro rei, Davi. Consumido pela amargura e ciúmes, Saul passará o resto de seu reinado perseguindo Davi para manter seu trono. É nesse contexto de revolta contra a palavra divina que Saul, vendo o exército filisteu se aproximando, decide consultar uma médium em Endor. Irmãos e irmãs, vamos meditar sobre o pecado de Saul e suas consequências trágicas. O orgulho de Saul. Saul foi um homem escolhido por Deus, ungido para ser rei, dotado de muitos dons e talentos. Mas aos poucos, o orgulho e a desobediência corromperam seu coração. Ele não destruiu completamente os amalequitas, como Deus lhe havia ordenado, preferindo manter o saque e poupar o rei. 1 Samuel 15 versículo 9. Esse ato de desobediência desagradou muito ao Senhor. Quando Samuel diz a Saul que Deus retirou seu favor dele por causa de sua desobediência, Saul admite ter pecado, mas parece mais preocupado com as aparências do que com o verdadeiro arrependimento. 1 Samuel 15, versículo 24 e 25. Deus claramente manifesta sua rejeição quando rasga o manto de Samuel, associando-o ao manto real de Saul. 1 Samuel 15, versículo 27 e 28. Mas Saul continua a reinar e a usar os ornamentos reais, como se nada tivesse acontecido. Seu orgulho transparece em sua recusa em aceitar a sentença divina e se submeter humildemente. Ele prefere se apegar ao seu poder em vez de obedecer a Deus. Isso não é uma falha comum do ser humano, persistir obstinadamente em seu próprio caminho em vez de admitir seus erros? A desobediência de Saul. Além do orgulho, o pecado de Saul está na desobediência. Deus lhe deu ordens claras em relação à destruição dos amalequitas, inimigos de Israel. Mas Saul não obedeceu completamente. Ele poupou o rei Agag quando Deus havia ordenado que tudo fosse destruído. Ele manteve o melhor do saque, ovelhas, bois, em vez de destruir tudo. Diante de Samuel, ele minimiza seu pecado, alegando que manteve o melhor do saque apenas para oferecer sacrifícios ao Senhor. Isso é uma séria transgressão da autoridade divina. Saul prefere seguir sua própria vontade em vez de obedecer plenamente ao comando de Deus. Sua desobediência o levará à rejeição pelo Senhor, a revolta de Saul contra a autoridade divina. Depois que Samuel o notificou da rejeição de Deus, Saul poderia ter aceitado essa sentença com humildade, se arrependido e servido fielmente até o fim de seus dias. Mas ele escolheu outro caminho, o da revolta contra a autoridade de Deus. Ele continua a governar como se nada tivesse acontecido, mesmo que Deus tenha retirado seu favor real. Ele persegue Davi, o rei ungido pelo Senhor, em vez de se submeter ao plano divino. Ele chega ao ponto de consultar uma médium, algo estritamente proibido pela lei. Saul afunda assim em uma lógica de revolta contra Deus, buscando se agarrar ao seu trono a qualquer custo. Em vez de se arrepender, ele afunda mais fundo no pecado, a tragédia do abandono divino. A rejeição do Senhor a Saul é definitiva. Deus retira seu espírito dele e não mais o responde. Privado da presença divina, Saul afunda na angústia e desespero. Abandonado por Deus, ele também é abandonado por Samuel, seu conselheiro, que morre. Mesmo a oração não funciona mais. Saul consultou o Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu. Ele também é abandonado pelos homens. Ninguém quer ajudá-lo a entrar em contato com Samuel. Sem qualquer recurso divino ou humano, consumido pelo medo, Saul comete o imperdoável ao ir consultar uma médium, o que a lei proíbe. Que tragédia é esse gradual abandono que leva Saul ao limiar da idolatria? Amados, permaneçamos sempre próximos de Deus, e acima de tudo, obedecendo aos seus mandamentos.